100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. Confira agora comigo algumas das principais manchetes de hoje. Sobe para 61 os casos confirmados de Covid-19 em Campos. Saque de auxílio emergencial gera aglomerações na área central de Campos. São Fidélis com 3 mortos e 16 casos confirmados do novo coronavírus. 10º óbito por Covid-19 em Macaé é de idosa de 85 anos. Estado do Rio de Janeiro se aproxima de 8 mil casos de coronavírus com 677 óbitos. Coronavírus. Brasil tem 66.501 casos confirmados e 4.543 óbitos. O dólar comercial sem oscilação nesta segunda, vendido a R$ 5,65. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, inicia a semana cotada a R$ 75,30, com baixa de 1,67% dia. E a arroba do boi gordo, negociada em média à vista nesta segunda-feira, ontem, a R$ 188,41. Mix Notícias. No ar de agora até às 8 da manhã, aqui na 100.7. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. A previsão do tempo para hoje será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer e noite com poucas nuvens. Temperatura no momento em 19 graus, com máxima podendo chegar a 30 graus. Mix Notícias. Foi divulgado em boletim na noite de ontem que subiu para 61 o número de casos confirmados de coronavírus em Campos. No domingo, dia 26, o município tinha 57 casos. Agora são 61 casos confirmados. Também confirmados 3 óbitos e 41 descartados. Sob investigação, são 2 óbitos, 209 casos de síndrome gripal e 50 de síndrome respiratória aguda grave. O centro é o bairro de Campos com maior número de casos de Covid-19, segundo o informe epidemiológico do novo coronavírus divulgado pela Prefeitura na tarde de ontem. O documento apresenta uma análise estatística de casos confirmados da doença contabilizados até o dia 25 de abril no município, com dados como faixa etária, gênero e bairro. Entre os casos confirmados da Covid-19 em Campos, 35 são mulheres. Quanto à faixa etária, 16 estão entre 31 e 39 anos de idade e 15 na faixa de 40 a 49 anos de idade. Quanto à presença de morbidades, 35 casos dentre os 55 confirmados não referiram serem portadores de nenhuma morbidade. Entre os 55 casos confirmados até domingo, dia 26, 13 evoluíram para síndrome respiratória aguda grave, com necessidade de internação hospitalar. 7 eram mulheres, 3 com idade entre 40 e 49 anos e 31 e 39 anos. E 8 referiram-se serem portadores de alguma comorbidade. Apesar do crescente número de casos de coronavírus em Campos, que registrou 5 óbitos, sendo 3 confirmados e 2 em investigação, e 61 casos confirmados da doença, os campistas continuam a furar o distanciamento social preconizado pela OMS. Ontem, segunda-feira, dia 27, as aglomerações aconteciam principalmente no centro da cidade, sendo a maioria registrada nas agências bancárias devido à liberação do saque do auxílio emergencial, que acontece de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do beneficiário. Os recursos creditados na poupança digital já podiam ser utilizados por meio do aplicativo Caixa Tem para pagamentos e transferências, entre outros serviços. Porém, como o Mix Notícias apurou, o aplicativo está muito acessado e as pessoas não conseguem tirar dúvidas e confirmar as contas digitais criadas no cadastro. A fiscalização e orientação, tanto por parte da Prefeitura e da própria Caixa, deixam a desejar. O melhor mix do Brasil. Mix. Subiu para 3 o número de mortos pelo novo coronavírus em São Fidélis, que, de acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura no início da noite de ontem, segunda-feira, dia 27, tem 16 casos confirmados da doença. Dos 3 óbitos, 2 são do distrito de Colônia e 1 da sede do município. Os curados são 4.
No boletim anterior, de sábado, dia 25, eram 6 casos confirmados, 2 curados e 1 óbito, com outro em investigação. Segundo a Prefeitura, o aumento dos casos confirmados deve-se, em grande parte, ao número elevado de profissionais de saúde que testaram positivo para a Covid-19. A grande maioria inclui enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital Armando Vidal, na própria cidade. O novo boletim de São Fidélis aponta ainda 2 casos suspeitos e 16 descartados. Atualmente, 3 pessoas estão em isolamento hospitalar e 8 em isolamento domiciliar. Não há mais óbitos em investigação. A Prefeitura de Macaé confirmou no final da manhã de ontem a 10ª morte por coronavírus. A vítima era uma mulher de 85 anos que apresentava comorbidades e residia no município. Com mais este óbito, sobe para 17 o número de mortes por Covid-19 no norte e noroeste fluminense, que registram ainda 227 infectados e 1.769 casos suspeitos de Covid-19. Além das mortes, o número de confirmações de coronavírus na cidade subiu de 99 para 104. 50 pacientes estão curados. Dos 49 atendimentos realizados no centro de triagem do paciente com coronavírus no domingo, dia 26, nenhum entrou na estatística de casos suspeitos. No município, 1.013 pessoas permanecem em monitoramento por apresentarem sintomas semelhantes aos da contaminação pelo vírus. Mix Notícias. O estado do Rio de Janeiro tem 7.944 casos confirmados de coronavírus e 677 mortes em decorrência da doença, segundo dados divulgados ontem pelo Gabinete de Crise para Enfrentamento da Doença. Outras 276 pessoas podem ter morrido de Covid-19, já que esses casos estão em investigação. A cidade do Rio de Janeiro lidera o ranking com 5.261 casos e 405 mortes. Logo depois, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, contabilizam 319 casos e 67 mortes, e 312 casos confirmados de Covid-19 e 24 mortes, respectivamente. As medidas de prevenção são: proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos, lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir, utilizar álcool em gel nas mãos e evitar tocar o rosto. O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 66.501 e o total de mortes já chega a 4.543. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde de ontem, segunda-feira. No último balanço do governo, no domingo, o total de infectados chegava a 61.888, com 4.205 mortes confirmadas. De acordo com o balanço do Ministério, foram registrados 4.613 casos nas últimas 24 horas, um crescimento de 7,5% quando comparado com os dados de ontem. Em relação às mortes, houve um avanço de 8%, com 338 novos óbitos. Mix. Ao registrar nas últimas 24 horas 338 novas mortes, o Brasil ultrapassou a Holanda em total de casos e já está como 10º em número de vítimas fatais do novo coronavírus. O resultado desta segunda-feira também mostra que, no dia, o Brasil foi o 4º país que mais registrou mortes em 24 horas, atrás somente de Estados Unidos, França e Reino Unido, e com mais óbitos que Itália e Espanha. Quando considerado o número de óbitos, São Paulo também aparece em primeiro lugar no país com 1.825. Depois vem o Rio de Janeiro com 677, Pernambuco 450, Ceará 390 e Amazonas com 320 óbitos. No momento, 3 estados e o Distrito Federal já contam com mais de 1.000 infectados. São eles: Maranhão, Bahia, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e o Distrito Federal, além dos 5 estados mencionados anteriormente. Ontem, segunda-feira, mais de 300 pessoas com coronavírus ou com suspeita estavam à espera de um leito de UTI na cidade do Rio de Janeiro. Não há mais nenhuma vaga de UTI para pacientes com Covid-19 nos hospitais públicos do município, incluindo os estaduais e federais. Na rede estadual, só há vagas para pacientes com esta doença em Volta Redonda, sul fluminense, no Hospital Zilda Arns, a mais de 120 quilômetros do Rio. Familiares dizem que, mesmo assim, não têm conseguido transferência. Do lado de fora de vários hospitais, já foram montados contêineres frigoríficos
frigoríficos onde vão ficar armazenados os corpos até o sepultamento. É o caso do Zilda Arms, Souza Guiar, Evandro Freire e Ronaldo Gazola. A medida, segundo as autoridades públicas, é para evitar a superlotação dos necrotérios. O coronavírus já matou 677 pessoas no estado e até agora nada dos hospitais de campanha, que além de atrasados, estão sendo investigados por superfaturamento. Mix Notícias. A GNA Gás Natural Açu, que está construindo o maior parque termoelétrico da América Latina no Porto do Açu, destinará 2,8 milhões de reais referentes à compensação socioambiental de seu projeto termoelétrico no combate à disseminação da Covid-19. Além do valor de compensação socioambiental redirecionado à saúde, a GNA está atuando em outras frentes de apoio e parceria com instituições e o poder público local. Em ação conjunta com empresas que atuam no Porto do Açu, está em andamento a aquisição de 90 mil EPIs para doação a profissionais da saúde, recuperação de 38 respiradores mecânicos de hospitais públicos da região e doação de insumos para a produção de 5 mil máscaras tipo Face Shield, entre outras iniciativas. 4 tripulantes, sendo um de Campos e outros de Macaé, de uma embarcação que passa por manutenção em um estaleiro na cidade de Aracruz, no norte do Espírito Santo, foram diagnosticados com coronavírus. De acordo com a empresa responsável pelo navio, as 4 pessoas estão em quarentena em suas casas. Além dos trabalhadores do norte fluminense, os outros 2 são de Aracaju, em Sergipe, e de Juiz de Fora, em Minas Gerais. De acordo com a Jurong, dona do estaleiro, todos os pacientes estão em bom estado de saúde. Os tripulantes estão em boas condições de saúde no momento e receberam tratamento médico, inicialmente no Hospital São Camilo. Eles, atualmente, estão em isolamento domiciliar em suas respectivas cidades, afirmou a empresa em nota. O Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo informou à Procuradoria do Trabalho de Colatina que vai investigar o caso. Mix. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou ontem, segunda-feira, que incluirá uma contrapartida a estados e municípios no projeto de ajuda financeira da União, que deve ser votado ainda nesta semana. Para receber, governos terão de bloquear salários de servidores por 18 meses. Segundo ele, essa proibição poderá alcançar servidores municipais, estaduais e federais. Uma proposta de ajuda sem essa contrapartida já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. A ideia é que o governo federal ajude aos estados e municípios a recompor as perdas causadas pela pandemia na arrecadação de ICMS, Imposto sobre Mercadorias, arrecadada pelos estados, e do ISS, sobre serviços arrecadados pelas prefeituras. O projeto, que recebeu aval dos deputados, pode gerar um impacto de ao menos 93 bilhões de reais nas finanças públicas, estimou o Ministério da Economia. A União considera o valor alto e, por isso, negocia mudanças com os senadores. Segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins, o mundo já tem mais de 3 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número de casos oficialmente confirmados foi divulgado ontem em um mapa interativo da instituição. Até as 2 da tarde de ontem, o mundo registrava ao menos 3.2.303 casos de coronavírus em 185 países. O aumento em 1 milhão de casos aconteceu em apenas 12 dias. Os Estados Unidos concentram o maior número de casos, 972.969, seguido da Espanha com mais de 200 mil e Itália com quase 200 mil. O Brasil aparece na 11ª colocação com mais de 60 mil casos confirmados. Também, de acordo com os dados da Johns Hopkins, o número de mortes no planeta já passa de 208 mil. Você ouviu Mix Notícias. Mix.